Olá, depois de 3 semanas em que tivemos aí um descompasso nas nossas agendas, eu e Domingos estamos voltando para um mais eletrizante todo domingo, bate-papo de dois amigos que toda a rede pode ver. Como é que tá, Domingos? Tudo bem? Como é que foi aí as suas últimas semanas? Bom dia, Milton. Bom dia a todos. Tranquilo. Vamos lá bater um papo hoje, nesse domingo, esperando uma chuva. Tomara que chova. Domingos, essa semana, uma famosa influencer, ela foi presa por envolvimento com crime organizado. Tem milhões de seguidores e também tem um candidato aí que usa muito as redes sociais e chegou a se colocar numa posição na pesquisa para ir para o segundo turno. Essa semana me parece que essa onda dele está caindo. Mas eu gostaria de tratar com você o que leva as pessoas, por que existe esse fanatismo? Sempre existiu por atrizes, no menor grau por políticos, hoje está muito acentuado isso, né? Na sua opinião, o que leva uma pessoa a ser tão fanática que, mesmo diante de fatos reais, comprovados, que o seu ídolo tem uma ligação com o crime, continuar acreditando nele e defendendo? Olha, Milton, é muito interessante, mas eu acho que a gente volta, remete, eu acho que a internet ela maximizou algumas coisas que a gente tem no comportamento humano. Por exemplo, a fofoca. Quantas vezes tem um assunto que remete a uma outra pessoa, a uma outra situação, e quantas pessoas se debatem sobre aquele assunto, se colocando veementemente contra. Então, quando a gente vê isso na rede social, você percebe que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de assumir seus caminhos, e ela quer ter partido de escolha, quer ter uma situação que leve ela a tomar um caminho. É difícil entender estas coisas, porque, por exemplo, assim, hoje a gente já tem uma grande dificuldade das redes sociais, já tem na vida cotidiana, é fato ou é fake, né? Então, eu entendo que esse cenário de multidões que a internet carrega e que extrapola talvez a compreensão da gente de uma sociedade equilibrada, de uma sociedade prudente, é evidente e com certeza isso extrapola muitas vezes essa condição humana, muitas vezes dentro da gente, de seguir cenários contestantes. Eu vou partir para uma análise de um psicólogo muito conhecido, que ele falou o seguinte: uma Lamborghini não cai do céu, mesmo você tendo muitos seguidores. O YouTube, por exemplo, ele paga centavos depois que você tem milhões de seguidores e de views. E é claro que o crime organizado se sofisticou demais. A gente tem aí uma organização criminosa que está cada vez mais forte na política, né? E as pessoas, aí pessoalmente, ele faz a seguinte análise: e essas pessoas que estão aí como influência em redes sociais, elas têm uma dita vida perfeita, vendem uma vida perfeita, belos, ricos, famosos, felizes, que as pessoas comuns gostariam de ter. Então, entre a inveja é o braço da admiração, essas pessoas passam a projetar nessas outras pessoas uma vida que elas gostariam de ter para fugir das suas próprias vidas. Você vê sentido nessa análise? Eu vejo o sentido de, assim, a vida do trabalhador comum, a vida do cidadão, ela é carente de sonhos, de esperança. Então, ela acaba se projetando no outro. Ela é aquela... A gente imagina a grama do vizinho sempre mais verde, né? Então, tem um processo desse. Mas eu acho que os distúrbios de rede social, é claro que tem aí o capitalismo por trás, o marketing direto de compras que vão atraindo esse processo, mas eu entendo que tem um pouco também a internet, as redes sociais, mexe um pouco com instintos mais primitivos do ser humano, viu, Hamilton? Eu acho que, por exemplo, assim, as pessoas parece que elas têm uma tendência a isso, né? A querer tomar partido de coisas que talvez fosse... É um pouco daquilo que eu falei, assuntos de terceiros que envolvem outros e a gente quer se envolver neles, né? É muito doido, né? Quando a gente enxerga, você vê nessas questões,
como incomoda as pessoas quando você... A psicologia, você citou a psicologia, é muito legal, a psicologia diz assim, que eu tenho o direito de falar não. Então, por exemplo, assim, uma sociedade que, por exemplo, esses ambientes, eles são de massa, né? Se eu faço, você também tem que fazer. É, é, eles se opõem um pouco à visão do processo cotidiano da gente. Então, por exemplo, assim, as pessoas, como é que eu vou dizer? As pessoas, elas gostam de seguir uma multidão. Então, na internet, você segue essas multidões. E as pessoas têm um interesse por isso, elas têm esses interesses de que você dá exemplo de pessoas que a hora que você vai vendo alguns perfis delas, puxa, aquela pessoa é aquilo mesmo, e tanta gente está seguindo, como que pode tanta gente seguir aquilo? Ao oposto, a gente vive uma sociedade hoje de tanto fake que, por exemplo, é fato que se fala daquela pessoa ou não é fato que se fala daquela pessoa. Então as pessoas elas vivem nesse mundo ilusório de crenças e não crenças delas sobre essas pessoas. E tem um outro lado, Domingos, é que atrás de um computador eu posso ficar valente para falar o que eu quero, escrever, brigar, xingar. O que, frente a frente, realmente eu acho mais difícil uma pessoa encontrar outra. Por exemplo, o Domingos escreveu uma coisa lá que eu não concordo. Se eu estou aqui no computador, você é um babaca, papapá, papapá, escrevo e detono você. Mas se eu tiver com você face a face na rua, é muito provável que o meu comportamento não vai ser esse. Então, a rede social, como você falou, ela maximiza também a covardia, né? A maximiza a covardia, por exemplo, assim, a gente volta aqui, a gente toca alguns assuntos, muitas vezes, de espiritualidade. O direito do outro, por exemplo, de expressar opinião. O direito do outro até de não concordar, mas de respeitar a opinião do outro. A gente está vivendo uma sociedade, é o seguinte, se eu voto na direita, todo mundo tem que votar na direita. Se eu voto na esquerda, todo mundo tem que votar. Ou seja, o efeito manada, que o meu sentimento e a minha emoção muitas vezes querem. Se eu ajudo, o outro também tem que ajudar. Se eu faço tal trabalho, o outro também tem que fazer. E perder o direito de liberdade do outro. Não é porque o outro muitas vezes segue caminho e tem interpretação diferente da minha, que eu passo a ser melhor ou pior que ele. São direitos das pessoas. Então, por exemplo, assim, e a rede social, ela transmite isso, por exemplo, assim, é um grande efeito manada. E quantas pessoas entram nesse efeito manada da rede social? E aí fica aqui a dúvida, por exemplo, assim, por mais que eu deixe de gostar da influenciadora ou de um político, eu tenho que respeitar ele. A grande questão é a seguinte, as formas hoje, por exemplo, assim, esses dias eu ouvi um comentário que é interessante. Antigamente a pessoa expunha um fato, haviam interpretações diferentes de discordância do fato. Hoje em dia as pessoas já deturpam o próprio fato, né? Então, É por o exemplo, assim, pós-verdade, né? ou por exemplo, assim, a gente interpretava um fato de forma distinta e que é normal a gente ver faces distintas de uma realidade, mas as pessoas deturpam o próprio fato hoje. Então, por exemplo, assim, eu acho que o maior caminho é um pouco do respeito mesmo à opinião alheia e numa devolutiva crítica também com respeito. Então, da minha parte, para encerrar, eu queria falar que eu concordo com o Pondé, por exemplo, que fala que as redes sociais elas revelam uma sociedade infantilizada, que não sabe viver com o contraditório, em que todo mundo quer ter razão, aquela história de só eu posso falar, e que a intolerância é cada vez maior, né? E se isso sair da rede social e for para a realidade, nós vamos ter um mundo inabitável e impossível de viver, né? Eu acho que você tocou num assunto interessante, o contraditório. Eu acho que, por exemplo, assim, é isso, a gente tem que aprender a ter respeito à opinião. Eu acho que em todos os ambientes, eu acho que está perdendo na rede social, mas também na sociedade, e a gente teve hoje o empresário que teve no espaço e olhando para a Terra, ele disse, daqui de cima tudo parece perfeito. Ou seja, é um pouco dessa visão. E quando a gente vai entrando nesses detalhes do ser humano, deveria ser perfeito, mas para ser perfeito não é lá de cima, é de dentro da gente. É a gente olhar o outro com respeito, é a gente respeitar a opinião do outro. O outro, por exemplo, assim, eu posso amar determinada coisa, eu posso me matar por determinada causa. O outro tem o direito de ter a opinião dele. Então, por exemplo, a opinião e o fato do outro, ele é direito dele. E, por exemplo, é direito que a gente. Nas interlocuções entre as pessoas tem que ter esse respeito, por exemplo, assim. Eu costumo dizer que a hora que a gente começar a ter respeito
entender o livre-arbítrio de todos, respeitando os seus limites, a gente vai ter uma sociedade muito melhor. Eu vou discordar de você numa coisa. Não tem que ser perfeito. Quando nós aceitamos, me perdi um pouco, vou voltar. Quando a gente aceitar que a gente é imperfeito, aceitar o outro e a gente como ela é, vai haver tolerância. Eu acho que essa ideia da perfeição é que piora ainda mais essa intolerância que existe na sociedade. A sua colocação está perfeita. É que lá de cima o mundo parece perfeito. Na realidade, ele tem essas imperfeições, mas a gente tem que respeitar. Eu acho que o ato de respeitar a liberdade do outro, desde que ele dentro dos padrões da sociedade, é importante, principalmente na opinião. Eu acho que a gente tem que começar a fazer críticas, seja... Muitas vezes é aquele exemplo que você falou, né? Se na presença do outro eu falaria isso, eu teria coragem de falar isso. Muitas vezes eu fico fazendo essa... fica fazendo nhenhenhé, por exemplo, assim, comentários desagradáveis de situações distintas. Mas eu acho que partir nesse sentido de ser mais coerente com o que a gente pensa e como a gente age. Domingos, que venha a chuva. Bom domingo, boa semana para você. Para nós, Hamilton, forte abraço. Tchau.